Olá, que tal? Imagina como seria a tua vida se tu só apertasse um botão e entrasse no modo super motivada. Bah, ia ser legal, né? Ia ser uma maravilha. Tá, mas e quem disse que isso não é possível? Quem disse que não dá pra fazer? Tá, mas o que realmente é a motivação? De onde ela vem? Do que ela se alimenta? O que ela consome? A gente quer estar motivada sempre, mas como fazer isso? E dá pra fazer? De certa forma, sim. Essas e muitas outras perguntas eu vou responder aqui. A gente tem que definir, primeiro, a diferença entre uma motivação intrínseca e uma motivação extrínseca. A motivação intrínseca, ela também é conhecida como uma motivação interna. Ela está relacionada com a tua força interior, sabe? É aquilo que te mantém ativa mesmo diante de uma adversidade. Também é aquela razão que te move, sabe? O porquê de tu querer atingir um certo objetivo. E não necessariamente aquele porquê que eu sempre brinco, né? Ah, eu quero emagrecer para entrar nas calças. Não. É aquela motivação que vai muito além disso. Ela é uma motivação consistente, que se conecta contigo como pessoa. E aí nós temos a motivação extrínseca. Ela é conhecida também como uma motivação externa a ti. Então, tu tá conectado a ela por conta de fatores externos, do ambiente que tu tá, de situações. É o tradicional, assim, eu quero passar no concurso para ter estabilidade financeira. Ponto. É isso. Não é eu quero passar no concurso porque essa função que eu vou desempenhar, eu vou utilizar todos os meus conhecimentos para poder fazer a diferença no mundo dessa forma, ajudando as pessoas. Então fica claro a diferença entre uma e outra. E é interessante que essa motivação intrínseca, essa motivação interna, ela nos dá muita energia, nos ajuda a entrar em ação e ela tem uma questão de mexer na nossa fisiologia. Como assim? Quando eu tenho essa motivação interna, essa motivação intrínseca, essa motivação, ela mobiliza o meu sistema nervoso central. Então, eu sinto essa vontade de fazer. Eu sinto essa vontade de me tornar quem eu quero ser. E aí, o que acontece? O que mais nós devemos buscar é isso. É essa mobilização do nosso sistema nervoso central. Elisa, como é que é isso? Sabe aquele coraçãozinho quente que a gente sente quando acontece alguma coisa, ou quando a gente quer que aconteça, ou quando a gente imagina como vai ser quando a gente atingir o nosso objetivo? É isso. É essa felicidade que a gente sente, que nos aquece, que nos deixa grande, que é essa motivação intrínseca. Por isso que é tão importante a gente saber onde quer chegar e quais as razões. Porque sabe uma das coisas que faz com que a gente se desconecte dessa motivação? É justamente porque o dia a dia, a realidade concreta, o mundo real, ele é cruel com a gente. Ele é cruel. A gente fica cansado, a gente fica sem ânimo, a gente fica de saco cheio, que tem horas que eu brinco, né, que parece que Papai do Céu acha que a gente é o Rambo de tanta coisa que nos dá pra suportar. Ok, minha mãe diria que Deus não dá, com respeito a todas as religiões, a gente não tá falando de religião aqui, minha mãe diria que Deus não dá o cobertor menor do que o frio que a gente é capaz de suportar.
coisas de Dona Beatriz, né? Então, o que acontece? Pra gente se sentir realizado, a gente também precisa ter meios para se conectar com a motivação. Vocês me escutam muito falar aqui e eu fiquei pensando muito a respeito disso quando foi para trazer esse assunto nessa live, para não ficar mais uma live de motivacional, né? Fiquei pensando muito nisso, do tipo, tá, como é que eu faço para me motivar? Porque, sim, se eu tiver que pensar o que é mais importante, motivação ou disciplina, todavia, toda a vida, o mais importante é a disciplina. E qual é a razão disso? Porque disciplina é fazer o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, mesmo sem vontade, ânimo ou motivação e sem reclamar. Então eu, teoricamente, não me desvio, eu simplesmente vou lá e faço. Mas é óbvio que a nossa vida ela fica muito melhor quando nós temos motivação. E aí a gente precisa descobrir meios, formas de se motivar. Porque há uma confusão muito grande aqui. Me acompanhe. Que confusão? As pessoas acham que começam motivadas, quando normalmente o ser humaninho ele começa algo, um novo projeto, para atingir o objetivo dele, empolgado. Empolgação, aquela vibração, aquela coisa bem externa, assim, sabe? Que muitas vezes nem é clara. É só a mudança, porque agora eu vou fazer tudo certinho. E aí, então, nossa, certo. Só que daí vem o dia a dia. É que nem casamento, né? Ou relacionamento mais longo. Vem o dia a dia, tu entra na rotina, tu entra num piloto automático. E quando tu percebe, tu te desconecta desse relacionamento. E ao se desconectar desse relacionamento, fica parecendo que são duas pessoas completamente diferentes, vivendo cada uma a sua vida, debaixo do mesmo teto. Cadê a conexão? E assim funciona com a motivação. Nós não vamos ter ela sempre, mas a gente tem que lembrar, nesses dias que nós não temos ela, que ela não veio, né, e nos possuiu, eu tenho que lembrar como eu faço para me conectar com a motivação. Porque eu também tenho que fazer a minha parte. Não adianta eu só ficar esperando com que ela caia do céu. Não, eu tenho que criar as condições ideais para que ela se manifeste aqui dentro da gente e nos ajude a andar. E sabe qual é a melhor forma para acontecer isso? É nos mantermos conectados com o que a gente quer, vivendo o processo. Vamos lá. Motivação, ela não é um dom divino que cai do céu e que poucos têm. Mas é algo que nós podemos nos ajudar a cultivar e a resgatar no dia a dia, porque nós vivemos no mundo real, em que tem dias que a gente vai estar doente, que a gente vai ter brigado com alguém que ama, que a gente vai ter acordado, sabe, virada, sem bom humor, coisa nenhuma, né? Bom dia pra quem, meu filho, sabe? E aí, como é que tu faz pra resgatar essa motivação? Volta a se reconectar com o teu objetivo, vivendo o processo. Como assim? Por que essa história de me conectar? Volta. Porque essa história deu para me conectar e gerar em mim motivação, que um dia foi embora, eu preciso me conectar com o meu objetivo, mas cuidar do processo. Porque senão a gente faz um outro errinho muito grande, que é ficar pensando no palco lá na frente. Quando eu fico pensando no meu objetivo lá na frente, eu me desmotivo. Imagina uma pessoa que quer emagrecer 15 quilos, 20 quilos. Se ela ficar dia após dia pensando nesse todo, ou seja, não é nem nisso aqui, pensando nesse todo aqui, fica tão longe, fica tão difícil. Mas se ela dividir em micrometas, 500 gramas por semana, 200 gramas por semana, ou 100 gramas por semana, ou 2 quilos por mês, se ela dividir, fica mais fácil de ir percorrendo. E quando a gente percebe, pá, atingiu. E por que eu falo isso? Porque quantas coisas a gente deseja no início do ano fazer,
E aí começa a pensar lá na frente, não faz. Quando chega dezembro, pensa assim, se eu tivesse feito desde o início, lá em janeiro, fazendo o básico, óbvio, que funciona, hoje, ou eu já teria atingido o meu objetivo, ou eu estaria muito próximo. Mas as pessoas menosprezam o que podem fazer nesses módulos de tempo. Dia, minuto, hora, dia, semana, mês, bimestre, trimestre, semestre, ano. E por ficar subestimando e por ter essa imaturidade de ser como uma criança imediatista, o que acontece? Se frustra. Não tem motivação que aguente. A gente também tem que nos ajudar a criar essa motivação aqui dentro. E é se retroalimentando, fazendo isso que eu falei. Tu te conecta com o objetivo, vive o processo e lembra das razões que te moveram. Então, se tu tem um projeto grande, pensa, vou começar a estudar um curso super longo. Tá, ele vai me ajudar no meu trabalho? Vai. Ele vai me ajudar na minha vida pessoal? Vai. Eu curto estudar isso? Curto. Eu sei que fazendo assim, assado, eu vou ter tais percalços, mas dá pra fazer? Dá. E daqui a 5, 7 anos, como é que tu vai te sentir? Tenho certeza que eu vou olhar pra trás e pensar, foi mais fácil do que eu imaginava. Mas terão dias ruins, porque a vida não é linear. E a gente vai trabalhando com isso. Pra quê? Pra sempre reacender essa chama da motivação. Motivação é saber os motivos que te fizeram agir. E aí tu te conecta com o teu objetivo, divide ele em micrometas e vai vivendo esse processo. Vibrando com cada vitória tua. E aí, tu vai em alguns momentos acionar o musculozinho da disciplina, que tu precisa estar comprometida contigo mesmo. Ser constante, ou seja, não adianta ser excelente sem ser frequente. E ser consistente, que é fazer bem feito. E se os resultados não estiverem aparecendo, recalcula a rota, dá uma olhada no processo, porque tem outra coisa. O que realmente motiva o ser humaninho, tu, eu, é quando a gente começa a ver os resultados do que a gente se propôs a fazer. Só que isso demanda um certo tempo. Tempo que talvez tu precise estar conectada com o que tu está fazendo e as razões e talvez acionar o músculozinho da disciplina. Mas se tu vai agindo e percebendo que tá chegando lá, ok, perfeito. Mas pode acontecer, a gente vivendo no mundo real, que tu não esteja motivada, que tu até se pergunte, papai do céu, e aí qual é que é? Cadê a minha motivação? Tava tudo certo e parece que tudo... Porque a vida não é linear. Aí, lembra que quando tu não estiver motivada, tu aprende a ser disciplinada. E quando os resultados começarem a aparecer, tu vai te sentir motivada. Porque a motivação, ela vem com os resultados. Eu espero ter te ajudado. Qualquer coisa, é só me chamar que eu vou responder com o maior prazer. Beijo enorme!